Olá, está no ar o Viver Plenamente de hoje e eu tenho um convidado muito especial. Ele veio falar sobre o bicentenário alemão. Aqui no Rio Grande do Sul a gente passou por várias situações difíceis. Por sorte, temos pessoas que conseguiram resgatar boa parte da nossa história antes de toda essa catástrofe natural que a gente enfrentou no Rio Grande do Sul neste momento. Tenho comigo o escritor, jornalista, apresentador e colega aqui da Vale TV, Felipe Combrão. Seja bem-vindo ao Viver Plenamente. Obrigado, Aline. Cumprimentar você, a todos que nos assistem aqui na Vale TV. E felicidade que é estar de novo no Viver Plenamente, conversando um pouco sobre a nossa história. Que bom! Vamos falar um pouquinho da história do povo alemão, que é a tua especialidade, né, Felipe? Sim, já são quase 23 anos pesquisando documentos, fotografias, genealogias e junto com tudo isso a história. E saiu mais de um livro por ano, né? Que a gente está no 26º, 27º. 28º. Meu Deus, olha 2 só, a 3 estou por ano. desatualizada. Ainda bem que ele veio aqui para me atualizar de como é que está toda a situação. Felipe, qual é, o momento que a gente está passando agora? É um momento histórico, 200 anos de imigração alemã no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tivemos toda essa situação aí de enchente. Por sorte, a gente tem pessoas como tu, que tem muita coisa documentada nos teus livros, que vai facilitar que a gente resgate também boa parte das memórias que se perderam, querendo ou não, durante a enchente, e que podem trazer, então, boa parte dessa história toda. Como é que está a situação neste momento? As comemorações vão seguir, não vão seguir? O que teve que ser adaptado ou não? Infelizmente, em primeiro lugar, a questão social, o que as pessoas perderam e as dificuldades que ainda tem com isto. Um segundo momento, sim, a perda de uma parte cultural, da própria memória dessas pessoas, porque muitas pessoas realmente, a partir de 2024, que terão novamente seus acervos. Então, antes disso, realmente muita coisa se perdeu. O que a gente fala de museus, de arquivos, de instituições, aí temos um pouco de tudo, né? Temos São Sebastião do Caí, que é uma cidade severamente, essa vez então foi mais ainda afetada. Já tinha histórico de ser afetado quase todo ano. Só que o seu proporção. acervo fica numa das únicas quadras no alto da cidade, então Ainda realmente não se perdeu. Montenegro, por exemplo, no Vale do Caí, do outro lado do rio, onde esta vez a água chegou no museu, mas o acervo documental ainda foi salvo, felizmente também. Que é a mesma coisa que aconteceu no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que é o maior museu da imigração aqui no Sul, que teve, infelizmente, no primeiro andar, boa parte do seu acervo de objetos embaixo da água, por ao menos 20 dias, com isso a perda de 10% do acervo, mas o acervo também fotográfico e documental ainda preservado. Aí, claro, requer todo o trabalho de preservação, que é grande, é intenso. Agora, em Porto Alegre, ainda a situação mais delicada, por exemplo, no Margs, que as obras foram levadas para cima, mas o segundo andar, mas documentos e outros registros, ou o acervo dos Correios e Telégrafos, que também ficou boa parte embaixo d'água. Bem, ao mesmo tempo, os festejos, eles foram drasticamente reduzidos. Nós não temos essas cidades que foram muito afetadas. Não foi cancelado, mas ao mesmo tempo teve que se sofrer uma adaptação aí, em função dessa situação. Muitos deles viraram até eventos beneficentes, pelo que eu entendi. No fato de serem eventos beneficentes, ótimo, porque se ajuda, né? Porque se possibilita não um festejo, mas uma celebração, né? Nós lembrarmos dos 200 anos e nós lembrarmos o quanto os 200 anos da imigração alemã têm uma importância muito grande para o desenvolvimento desse Estado e do nosso país, né? Aí vai de cada administração, né? É difícil pedir que uma São Leopoldo ou uma Estrela tenham a continuidade das suas atividades por terem sido severamente. Estrela teve 4 bairros praticamente levados pela água, e São Leopoldo 80% da área urbana que ficou embaixo d'água. Agora, vários outros municípios seguem com as suas celebrações, com as suas atividades. Quer dizer, Dois Irmãos, Nova Petrópolis, Morro Reuter. Claro que uma parte desse calendário alterado, mas seguirão, né? E aqueles que
que precisavam uma desculpa, também conseguiram, né? Como Novo Hamburgo, que não está fazendo eventos por parte do poder público, que estão sendo realizados, nós estamos fazendo. Claro, o poder público, eu digo, a administração municipal não está fazendo. Agora, infelizmente. Né? Porque deveria ser valorizado, até porque a gente também é de berço. Não, até no nome, né? E eu acho assim, ó, você pode valorizar, e deve valorizar, devemos valorizar todas as culturas que compõem a cidade, que compõem o vale. Agora, você não lembrar, mostra também, infelizmente, o desprezo que algumas pessoas têm por essa cultura. Ao mesmo tempo, a gente também se preocupa com o que está sendo feito. Então, por isso, as atividades que a Fundação Scheffel está fazendo, que eu, então, como presidente da Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, desde 8 de março, também estou à frente de várias dessas atividades que faremos com o 125 de julho em Porto Alegre, e um grande seminário que tínhamos planejado em setembro para São Leopoldo, e que por não estar ainda São Leopoldo em setembro, mas que provavelmente nós faremos em outra região, além das séries de palestras com o grupo Genealogia RS e as exposições todas que eu tenho feito como pesquisador da imigração alemã, junto com grupos, né, junto com 3 museus da Alemanha, junto com o 125 de julho em Porto Alegre. Então, atividades que a gente realmente quer marcar os 200 anos e a importância desse legado na educação, na cultura, desse legado no comércio, na indústria, e o que a gente pode registrar disso através dos livros, através das bibliografias. E através de toda essa bagagem histórica que nós temos aqui, que não é pouca coisa, né, Felipe? Exato, porque a gastronomia, os grupos folclóricos, então a gente tem essas diversas representações. E o povo alemão, ele tem esse costume e tem esse viés de ser um povo que se reconstrói. Ele veio da Alemanha, não foram pessoas que estavam bem de vida, veio de lá, em navios, enfim, para imigrar, enfim, né, imigrantes que surgiram no Brasil, mas também que conquistaram e construíram tudo do zero, muitas vezes, né, Felipe? E agora a gente passa por um momento aí que teve essa catástrofe natural, que muitas pessoas descendentes dessa cultura também estão tendo que ressignificar e recolocar seus objetivos de vida e recriar. O 2024, que era para ser um ano de festejos, ele se torna também um ano emblemático, porque a gente... De recriar também tudo isso. Porque realmente teve pessoas e famílias, e nós também tivemos familiares que perderam tudo, porque foi algo de proporções inimagináveis. Se dissessem para nós há um ano atrás que isso aconteceria, seria difícil de acreditar nas proporções que realmente aconteceu. E bem, agora realmente, como você falou, é o ano de... o nosso povo em si, o nosso povo brasileiro é um povo muito altruísta. Claro que também recebemos apoio da Alemanha, de outros países, para esse trabalho de reconstrução. No primeiro momento, para alimentar as pessoas, para abrigar as pessoas. Depois, para ver o que mais à frente, seja de pessoas que perderam as casas, seja de pessoas que perderam mobília. É algo muito traumático, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, eu acho que aprende na história, o quanto é preciso a necessidade de muita resiliência para que as pessoas sigam, e mesmo com tudo que perderam, né? Como foi com os nossos antepassados, bem como você disse. Eu, em dezembro do ano passado, estive em Glüserath, na região do Mosela, na região de onde vieram meus antepassados, palestrei lá, e ao visitar a casa do meu pentavô e da minha pentavó, em Glüserath, o prefeito lá e uma historiadora local me contaram que uma parte da vinda deles para cá não se deve só a uma região de dificuldades, difíceis colheitas, de conflitos, mas uma região alagadiça onde de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, as pessoas, inclusive os nossos antepassados, né, perderam tudo. Então, também em função de enchente. Exato. Então isso, em que pese que eu não perdi, mas ajudei muito, especialmente em todo o mês de maio e no período seguinte, mas tive
a minha esposa e eu tivemos 7 tios e 3 primos que perderam tudo. Foram aqui no Vale, atingidos. exato. Nas nossas cidades, especialmente os que moram do lado de lá, do Rio, de São Leopoldo, e inclusive os que moram aqui em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso e no bairro Lomba Grande. Então, o que a gente pode fazer, o que se pode ajudar e a continuidade da vida dessas pessoas, né? Porque um ex-vizinho nosso lá na Lomba Grande, ano passado, perdeu a vida. Então, assim, quando se perde a vida, é algo muito pior, né? Porque é o que melhor nós temos e a vida faz com que a gente possa estar junto aos nossos e poder mesmo nesses períodos de dificuldades, como eu disse, através da força, da fé, ter esperança e também batalhar por dias melhores. E, né, e, consequentemente, com a perda, às vezes por luto, é uma situação mais difícil ainda, né, Felipe? Porque daí a pessoa tem que ressignificar, às vezes, até questões afetivas. E a gente vê muito isso também nas histórias e nas memórias, né, afetivas que as pessoas falam dos seus antepassados, às vezes com tanto carinho. Às vezes pessoas que estão, né, já se foram, mas que deixaram um legado, que muitas vezes tu traz isso dentro, né, dos teus livros, das tuas obras, enquanto historiador. E nesse momento, vamos falar um pouquinho desse teu livro novo. Ele é a história de São Sebastião do Caí, isto? Sim. E o que tu remonta aí, o que tu trouxe de novidade? Já teve livro em bilíngue, já teve livro de né, vários municípios? De vários municípios, e agora é a vez de São Sebastião do Caí, e que infelizmente foi uma das cidades também mais afetadas aí pela enchente. A história de São Sebastião do Caí é um trabalho esse em conjunto com o historiador aqui de Novo Hamburgo, Sandro Blume, porque dos 28 livros que eu escrevi, 6 já são em coautoria. Um com Décio Aloysio Schauden, que é o livro da família Kuhn, 596 páginas. Esse tu caprichou, é a tua família, né? Aquilo que é da gente, a gente gosta, né? Aproveitar e reforçar. E 2 livros sobre a história da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, junto com a irmã Armela Roda, que foi madre da congregação em Roma por 8 anos. Ainda bem que ele fala alemão, que daí se eu for usar aqueles termos ali na aula de alemão, já esqueci tudo. Das entidades ou das instituições, das instituições, né, lá de estar. Instituto Brasiliano de Gesellschaft. Deixa ele falar, que é mais fácil. Se eu for pronunciar, eu vou pronunciar errado. Não, tranquilo. E, então, 3 dos livros agora, inclusive de São Sebastião do Caí, junto com o Sandro Blume, historiador, amigo aqui de Novo Hamburgo, onde nós trabalhamos a história de São Sebastião do Caí, um município importante, um município antigo. Ele é, na verdade, o primeiro de uma série de municípios que se emancipa de São Leopoldo. Então, quando a gente muitas vezes falava aqui em Novo Hamburgo, e falamos, né, do quanto Novo Hamburgo a gente fala em São Leopoldo ia até lá para ser Picada Café, aquela região Nova Petrópolis, né? Até Parobé, uma parte, bem extenso. E até um pedaço ali de Sapucaia, Esteio, né? Quer dizer, toda Sapucaia e um pedaço de Esteio. Então, São Sebastião do Caí se emancipa em 1875 da cidade de São Leopoldo e São Sebastião do Caí passa, com o território que se emancipa junto, passa a ser a cidade-mãe de Caxias, passa a ser a cidade-mãe de Nova Santa Rita, né, que depois se emancipou se juntou a Canoas e depois se emancipou de Canoas. Então, esses registros desse mapa, dessas áreas territoriais, e como se formou uma cidade com a vinda de portugueses, esses portugueses que trouxeram africanos, infelizmente na condição de escravizados, num número muito significativo, que tocaram a economia de boa parte, antigo Porto dos Guimarães, como se dizia, que hoje é São Sebastião do Caí, e justamente porque o porto se torna essa área tão importante, porque bem antigamente as pessoas construíam as cidades, as localidades próximas aos rios. E isso se deve hoje, boa parte dos nossos problemas, e a gente explica um pouco aqui. O rio, que as pessoas então utilizavam para o transporte delas mesmas. Para o recebimento de mercadorias, de transporte, exato, né? O rio, no caso do Porto dos Guimarães, o rio Caí, que fez com que os imigrantes italianos chegassem primeiro no Caí, e do Caí fossem para Caxias, o que hoje que era Santa Teresa, que hoje é Caxias, ou Nova Milano, que hoje é Farroupilha, né? E para o outro lado do rio, Montenegro, também no Vale do Caí, mas aí então de Montenegro eles subiam ao que hoje é Bento Gonçalves, aquela região.
Então é interessante, a gente constrói, reconstrói e até ressignifica essa história. Porque o CAI, infelizmente, porque o CAI, assim, quando há o declínio do transporte hidroviário, você tem a ferrovia, que é construída, que é passada, onde é Montenegro. Então, desenvolve para o outro lado do rio. Assim desenvolve, eu digo, de um crescimento da cidade econômico, populacional, habitacional. E depois o transporte rodoviário, a BR-116, é construída nesse sentido norte para Caxias do Sul. Então, o CAI permanece como uma cidade menor, mesmo sendo a cidade mãe de tantas outras aqui em volta. E é muito interessante isso, por quê? Porque isso é um longo período onde a cidade começa a novamente se, digamos assim, ressignificar, reconstruir. Reconstruir, ter Exato, novos nortes, ter, né, realmente Exato. uma economia, chefe, alguma coisa que sejam atividades para crescer. Porque houve um tempo de estagnação também, mas isso tudo a gente traz nessa obra. E aí uma questão importante destacar, como no caso a administração de São Sebastião do Caí foi muito parceira em viabilizar esse trabalho. A Secretaria de Educação, a administração, até por entender o quanto era importante a produção desse trabalho, porque claro que o nosso estudo maior é na imigração alemã, do Sandro Blume e meu, mas esse trabalho é um trabalho de etnias, é um mosaico cultural onde se formou uma cidade e, claro, nos 200 anos da imigração alemã, fica ainda mais bonito lembrar desse passado, né, desse desenvolvimento. E é bacana que cidade. esse livro vem num momento que é a primeira cidade a se emancipar da primeira que surgiu também. Né, E como nós já escrevemos, anos. né? Olha só, Sandro Blume e eu escrevemos Alemães em Porto Alegre, um capítulo da história da cidade mãe, porque São Leopoldo se emancipou de Porto Alegre. Então depois nós escrevemos sobre São Leopoldo, que é a cidade mãe dessas aqui em volta, da nossa cidade, por exemplo, e depois nós escrevemos sobre o CAI, que se emancipou de São Leopoldo. Então nós temos essa... Né, Veio gradativamente remontando a história e trazendo um pouquinho... Uma coisa interliga na outra, né, Felipe? Como depois a gente não para por aí, a ideia é continuar escrevendo sobre esses municípios que se emanciparam de São Leopoldo, desse lado do rio, lá do lado do rio Caí, de São Sebastião do Caí. Né? Eu mesmo já escrevi sobre Bom Princípio, sobre Linha Nova, sobre São José do Hortêncio e Tupandi, 4 municípios que, direta ou indiretamente, provém do Caí, provém de São Sebastião do Caí. Então, esse registro da história que é o meu mote, assim, a gente poder preservar essas memórias das pessoas, né? Porque eu sempre digo, um povo que não sabe de onde veio, ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai. As pessoas que não valorizam e que estão no poder público, ou não valorizam por ignorância, ou não valorizam porque não querem, porque um povo que não conhece a sua história é mais fácil de você manejar. E quando a gente remonta esses valores culturais de famílias e de pessoas desbravadoras, como a gente tem aqui nessa situação de imigração, isso também dá um novo norte, um novo foco, um novo rumo para as pessoas. As pessoas que não colocam, às vezes, né, nenhum foco, nenhum direcionamento até para o seu negócio, são pessoas que estão fadadas ao insucesso. Enquanto que pessoas que remontam histórias e que buscam isso e que resgatam bons valores familiares, é aquela parte ali, né, que a gente vê de remontar realmente a parte boa da história, para dar um novo norte, aprender com os erros, se ressignificar e melhorar para gerações futuras, a gente vê prosperidade, né, Felipe? Eu digo assim, é importante, se a pessoa se sente mais alemão, mais gaúcho, mais brasileiro, claro que somos brasileiros há 4, 5 gerações, mas não importa, o importante é, claro, conhecer também as outras culturas, conhecer suas próprias origens, as suas próprias raízes e realmente, como você disse, entender esse mundo melhor. Entender que nós vivemos numa sociedade, que nós não estamos aqui por acaso, né? De poder dizer assim, qual é a contribuição que eu posso dar? Um pouco até, olha só quanto que eles contribuíram há 90, 100 anos, quer dizer, quando a gente fala da imigração alemã, já são 200 anos, ano que vem serão os 150 anos da imigração italiana, por exemplo. Então, assim, poxa, o que essas pessoas contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje? Tinha um jornalista hamburguense,
era Dinsman o sobrenome dele, ele faleceu no início dos anos 90. E ele certa vez escreveu assim, nós também pesquisarmos ou conhecermos até como um tributo àqueles que nos legaram, aqueles que iniciaram os caminhos sobre os quais nós estamos trilhando hoje. Então é bonito isso, né? Porque um caminho hoje, um bairro, uma cidade, houve tanto trabalho de tanta gente, de tantas gerações que se envolveu para que aquilo ali estivesse ali, né? Uhum. E quanto é importante isso, às vezes as pessoas não se dão conta. Então, também eu sempre digo, o meu trabalho como pesquisador, como escritor, como jornalista, historiador, assim como o trabalho do Sandro, especialmente nesses nossos trabalhos em conjunto, mas também no trabalho dele, no meu trabalho como autores e das pessoas que se somam a nós, é poder buscar isto, deixar isto bem embasado para as pessoas. Eu não quero conhecer, bem, ok, agora eu quero conhecer e encontrará material nos nossos livros. Encontrará material documental, histórico, genealógico, fotográfico, registros que possa conhecer mais esse mundo em que se vive. Porque eu sempre digo, a gente vai numa livraria, a gente encontra sobre Napoleão Bonaparte, Getúlio Vargas, sobre a Alemanha, mas a gente encontra muito pouco sobre as pessoas que construíram os nossos vales aqui, as nossas cidades aqui. Então, esse é o meu mote principal, assim, poder, essa história nossa, essa história local, né? Porque eu acho fabuloso, quando a gente olha para uma instituição evangélica de Novo Hamburgo, no 24 agora completa 192 anos. Quando a gente olha para um colégio Santa Catarina, agora em julho completando 124 anos, são instituições centenárias ou quase bicentenárias. E que tem uma longa história, né? Exato. E a educação muitas vezes molda um povo. Exato. E assim, são instituições, Sociedade Ginástica aqui, de Novo Hamburgo, 120 anos praticamente. Completará agora, daqui a 2 anos, 120 anos. Não, 130, vai chegar a 130 Sim. anos. Bem, então, eu acho tão fabuloso olhar para uma instituição assim, você até pode olhar, tem o prédio, tem a marca, tem o nome, mas como é fabuloso, e aí o meu papel de pesquisador, poder descobrir quem foram as pessoas, as famílias, que iniciaram, que desenvolveram, que trocaram, que construíram aquele prédio, que fizeram uma busca de recursos para isso, que foram até a Alemanha buscar condições, buscar parcerias. Então, quando a gente olha, e eu acho que o fascinante é uma coisa, é poder descobrir isso, escrever sobre isso e assim preservar isso, publicar isso nos livros, mas também compartilhar isso com as pessoas, poder levar lá ao João, ao Pedro, à Maria, ao Francisco, ao José, dizer assim, olha meus caros, essa aqui é a história, eu vou passar para vocês, claro, não se consegue todo, se consegue uma parcela, mas muitas vezes uma parcela significativa e talvez a maior do que tinha até então, daquela instituição, daquele educandário, daquele clube, né, de um Frozen, que era hoje é o Coral Júlio Kunz, fundado em 1888, na época do Império, e está aí ainda. Então existe o legado das pessoas que formam esse coral e que trabalham e batalham pela manutenção desse coral. Mas existe o legado que o Felipe, como pesquisador, que o Sandro, como pesquisador, querem buscar e registrar, até para ajudar essas pessoas a poderem registrar e atualizar, né? Exato. Uma forma disso aqui chegar para a população também. Exato. Porque ninguém, daqui a pouco, eu quero saber da história, mas quem é que hoje vai parar, ir lá dentro do museu, olhar toda a história, pesquisar tudo isso? É necessário alguém que puxe esse fio. É necessário alguém que resgate isso aqui, traga inclusive para a linguagem atualizada e coloque isso aqui na mão da população para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Exato. E não é fácil fazer isso, né, Felipe? Não é fácil, é um quebra-cabeças, é pecinha por pecinha. Eu tenho livros que demorei 5, 6, 8 anos para escrever ou para concluir, porque a ideia vem, mas para isso é necessário ter conteúdo, e para ter conteúdo é necessário ir a uma biblioteca, ir a um arquivo, ir ao arquivo dessa instituição, visitar a família. Se dedicar, buscar, ter tempo para tudo isso. Exato, é um tempo de conexões. É um tempo de, como eu disse, é um quebra-cabeças a história. E eu sinto assim, quando eu estou escrevendo, sinto assim, num sentido assim muito positivo de dizer assim, para mim é fabuloso quando montei mais uma peça, descobri mais um documento, descobri mais uma foto, tenho mais um relato, onde eu vou juntando isso. Tem sábados que eu consigo escrever 4, 5 páginas, e tem sábados onde eu consigo escrever um parágrafo, 2,
Mas como que eu consigo escrever, seja mais ou seja menos? É, de fato, tendo esse conteúdo, fazendo chegar, quer dizer, indo até as pessoas, felizmente, em quase 23 anos como pesquisador e 16 como escritor, as pessoas fazem chegar muito material a mim. Mas eu também vou e instigo as pessoas. Né? Não levo nada emprestado hoje, digitalizo no lugar, copio, identifico. Que bom que a gente tem essa tecnologia, né, Felipe? Nossa, isso facilita muito, e dá velocidade às informações. Aline, hoje eu formei aqui as pessoas que nos veem, que nos escutam, que nos assistem pela Vale TV. É um acervo de 45.200 fotografias antigas. É o maior acervo fotográfico da imigração alemã. E eu não estou competindo com os outros para que fosse o maior acervo. Estou competindo comigo mesmo para poder ampliar e ampliar e ampliar, porque eu sei que o que eu digitalizar, identificar e catalogar, no futuro, eu também tenho me esforçado o máximo para disponibilizar isso. Disponibilizar isso para que outras pessoas possam também remontar isso de forma precisa. Eu não me considero dono, eu me considero guardião desse acervo. Desse acervo que ele é maior fotográfico e documental, mas que já chegam outras coisas e esses tempos uma senhora em E hoje é digitalização, né? Daqui a pouco é outra tecnologia. Naquele tempo era fotografia, era escrita, era uma série de coisas. Uma senhora em Bom Princípio que me cedeu o vestido da avó, né, de preto e tal. Então são que bacana isso. Materiais que a gente vai agregando ao acervo também. Claro que ele é maior fotográfico e documental. Né? E Felipe, quando é que vai ser o lançamento do livro oficial? Bem, nós está lançando agora? Não, nós temos um lançamento previsto, mas aí depende. Vai ser realizado na Festa da Bergamota, em São Sebastião do Caí, que ainda a data preferível é setembro. Mas aí para gauchada, lagartear e comer bergamota. E comer muita bergamota. E fazer ler o livro do Felipe. Participar. E o Caí também está passando por isso agora, por toda essa volta. É uma cidade que logo vai se reerguer. Então, tem mais ou menos uma data prevista? Por enquanto, não. Por enquanto só foi falado que é durante o mês de setembro, né? Talvez seja outubro ainda. Mas, de fato, nós já fizemos uma boa doação desses livros para a Biblioteca Municipal. Entrega, na verdade, né? A prefeitura que fez. E Sandro Blume e eu estivemos, deixamos para a biblioteca, para que os leitores, para que os caienses possam ir até lá e conhecer mais da sua história vendo essa obra. Como é que a gente te segue? @Felipe? Felipe Kuhn Braun, KUHNBRAUN, né? Perfeito. No Facebook, no Instagram. Então lá ele vai estar postando quando for tempo certo aí desse tipo de evento chegar. Vídeos, fotos e arquivos. E dos 200 anos da imigração que temos previsto? Temos previstos, temos uma atividade, uma exposição no 125 de julho em Porto Alegre. As exposições da Alemanha eu vou deixar um pouco porque não é. Temos um seminário para outubro, pós esse período, né, assim que logo aí, em final de outubro, início de novembro, mas nós vamos anunciar. Temos uma série de palestras, aí eu convido as pessoas a participar, tanto da página FECAB, Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, FECCAB, tanto no Instagram quanto no Facebook, e o Genealogia RS, que é o nosso grupo parceiro, com o qual nós estamos produzindo várias atividades agora, na verdade, para julho, agosto, setembro e outubro. Só novembro ainda não temos. Então, algumas atividades foram sim canceladas e outras apenas postergadas para esse segundo semestre. Mas vão acontecer igual. Atividades, né? Muitas delas foram readaptadas e vão acontecer igual. A própria exposição da Hamburger Berg Fest, que vai ser realizada nesse segundo semestre, em parceria com a Fundação Scheffel, do qual eu também auxiliei com fotografias, com documentos. Né? Então, vamos ter bastante coisa bonita aí pra frente. Mas eu realmente deixo o convite que pela FECAB, ou pela minha página, pelo nosso perfil, ou pelo Genealogia RS, as pessoas possam seguir e acompanhar porque tudo está sendo toda postado a programação. Ali. Exato. Então, meus parabéns pelo teu dia, 25 de julho, que é o dia do escritor, e também por esse trabalho belíssimo e pela imigração alemã, aí, desses 200 anos que completam. Muito obrigado, Aline, obrigado a todos aqui da Vale TV. Eu que agradeço pelo teu pronto atendimento e vir trazer mais um pouquinho dessa história do Rio Grande do Sul e do povo alemão para todo mundo que está de casa. Então, até a próxima. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até o próximo. Um beijo. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só. Com essa situação de enchente, com a questão de crise, com a questão de Rio Grande do Sul estar na situação em que está, nós resolvemos lançar uma ideia bem positiva para ajudar muita gente a recomeçar do zero o seu negócio.
Muita gente às vezes é empreendedor, ou trabalha para alguém, ou tem um produto, ou tem um serviço, ou faz crochê, ou faz artesanato, ou faz faxina, ou outro projeta móveis, ou outro pinta quadros, enfim. Seja lá qual for o negócio que vocês fazem ou serviço, a gente resolveu criar um cursinho rápido para empreender do zero, a partir do teu celular, do teu computador, daquilo que tu tiver de recursos e com ferramentas gratuitas para usar na internet e vender aquilo que tu tem de melhor no teu serviço. Não adianta a gente fazer RH no momento em que empresas se reconstroem, não adianta a gente querer vender serviços sem olhar para a real necessidade das pessoas. Agora é um momento da gente recomeçar, sair da zona de conforto e recomeçar. Um momento de salvamento foi, um momento de acolhimento foi, e agora? O que a gente faz para recomeçar? Então a gente lançou o curso Empreender do Zero no Marketing Digital. E quem vai ser a nossa instrutora está aqui do meu lado, com a nossa mascote, Michele Ramazini, que já é atriz de teatro, já faz stand-up, já faz técnicas de desinhibição, e a gente pensando, juntas e em conjunto, planejamos para que tu saia aí da tua zona de conforto e venha para cá aprender a empreender no mundo digital. A partir de 4 encontros digitais. A Cacau até pode ajudar e ser a primeira inscrita já. Garota propaganda aqui, a nossa mascote. Um beijo para vocês, vem com a gente, tá? Estamos deixando o número de contato aqui embaixo para maiores informações. Vamos abrir turmas à noite, durante a semana, manhã e tarde. Tem gente que tem folga nas segundas, então a gente já está abrindo uma turminha na segunda-feira de manhã. Na quinta de noite a gente tem uma previsão de turma, e para sábados de manhã, para aqueles que trabalham de segunda a sexta-feira. Vem com a gente, contrates, te dando uma mãozinha a empreender do zero e recomeçar o teu negócio.